Olá, eu sou a Ana Shermack e você está no canal do Submarino. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma resenha do livro Flores para Algernon, do Daniel Keyes, publicado aqui no Brasil pela editora Aleph. Antes de começar essa resenha, já se inscreve aqui no canal do Sub e deixa o seu like, isso é muito importante pra gente. Depois de vir aqui fazer a resenha de Doutor Sono que vocês pediram, hoje eu venho com uma ficção científica. Flores para Algernon, do Daniel Keyes, publicado aqui no Brasil pela editora Aleph, é um livro totalmente encantador. Eu fiquei com esse livro na minha estante um tempinho, eu ouvia muita gente falar dele com palavras muito positivas e as resenhas eram muito positivas, então chegou a hora que eu falei, vou ler esse livro, vou terminá-lo finalmente e ver o que eu vou achar. E eu me surpreendi totalmente, sabe? O livro foi muito mais do que eu estava esperando dele, muito mais do que eu imaginava que ele seria. Aqui a gente vai conhecer o Charlie Gordon, um rapaz que tem um QI muito baixo, ele tem um QI de 70 e trabalha em uma padaria. E ele foi convidado para um experimento científico, afinal nós estamos falando de uma ficção científica. E esse experimento, o objetivo desse experimento é fazer com que o Charlie se torne mais inteligente, tenha um QI maior e se desenvolva mais facilmente nessa área intelectual. Durante esse experimento, nós vamos ter tudo do ponto de vista do Charlie. Ele vai narrar pra gente tudo isso em um diário que ele passa depois desses diários de progresso para os médicos. Mas é a gente que tem contato com ele através desses diários, a gente que vai vendo a evolução do Charlie, a gente que vai descobrindo tudo da vida dele e do jeitinho dele. Como são diários de progresso do Charlie escritos por ele, você vai ver que no começo a escrita é um pouco precária. Por quê? Porque ele tem um QI muito baixo e não sabe escrever direito, ele não foi muito à escola, então ele não tem tanto conhecimento da língua. Muitas coisinhas assim que são detalhes que você vai pegando na hora da leitura. E com o passar do tempo, passar do experimento, você vai vendo essa evolução do Charlie até através da leitura realmente. Porque ele vai evoluindo, ele vai notando que ele está escrevendo errado, algumas partes ele risca no livro e daí escreve de novo a palavra da forma correta. Então você vai vendo essa evolução dele, assim como a evolução do pensamento dele. Ele vai descobrindo novas coisas, ele vai lembrando de coisas que aconteceram com ele e ele vai tendo umas percepções diferentes. Esse livro é muito rico, muito próprio dele. E uma das definições que eu mais gostei que eu li, que alguém falou, foi que ele é de quebrar o coração e de reconstruí-lo ao mesmo tempo. O Charlie é uma pessoa muito boa, você vê isso enquanto está lendo as situações dele. Ele só não tem o mesmo desenvolvimento que outras pessoas, ele tem um QI muito baixo, ele não processa as coisas do mesmo jeito, ele não enxerga as coisas do mesmo jeito, por causa dessa dificuldade dele de aprendizado. E aí você vai vendo como as outras pessoas tratam ele, como as pessoas riem dele, como as pessoas fazem coisas horríveis com ele, como as pessoas duvidam dele, como as pessoas enganam ele. E quando ele começa a perceber isso, pra mim uma das partes do livro mais fortes, porque ele começa a ter a noção de que ele era um idiota, digamos assim, para essas pessoas e a forma com que elas tratavam ele. E ele começa a se sentir diferente, ele começa a reparar em tudo isso, ele começa a ficar triste. E isso pra mim é outra parte muito importante no livro, você verificar, ter a noção de que o Charlie burro, entre aspas, era feliz. Ele não tinha essas preocupações, ele não pensava em muitas coisas, que o Charlie, com um desenvolvimento maior e com um QI maior, começava a pensar. É aquela típica frase de que a ignorância é uma bênção. Aqui isso fica muito claro, porque a ignorância do Charlie, em certos aspectos, tornava ele uma pessoa feliz. Porque ele não ligava para certas coisas, ele não estava nem aí, ele não tinha noção. Por exemplo, de como as pessoas riam dele, de como elas pregavam peças nele.
Então ele achava que ele tinha amigos, que essas pessoas eram amigas dele e ele brincava junto e ele se divertia junto. A partir do momento que ele começou a entender o que as pessoas faziam com ele começa a ter menos amigos, a ter problemas de socialização, ele não consegue lidar com as pessoas do mesmo jeito, ele começa a ter dilemas morais, ele começa a se questionar sobre a vida. E isso é tudo muito importante nessa concepção desse livro, porque é um livro sobre o ser humano, é um livro sobre nós. E uma das coisas que eu mais gosto quando a gente fala sobre ficção científica é justamente essa noção que ele dá sobre a humanidade. A ficção científica, ela tá aí para fazer a gente se questionar. Ela traz um universo novo, uma situação nova que não seria possível sem a imaginação desses autores e uma tecnologia muito avançada, e eles trazem pra gente uma situação nova para fazer a gente questionar sobre a humanidade, para fazer a gente questionar sobre essas situações. No caso aqui, a gente tem justamente isso, sobre a ignorância, sobre a felicidade, sobre o nosso desenvolvimento, sobre o nosso relacionamento com outras pessoas e, enfim. Charlie Gordon é um dos personagens que mais pode ensinar pra gente dentro da ficção científica. O desenvolvimento dele super avançado e rápido prejudica em grande parte o relacionamento dele com outras pessoas. Isso você vai vendo claramente durante toda a leitura de Flores para Algernon. Esse livro de ficção científica é mais um daqueles marcos que vai mudar a sua forma de pensar sobre diversas situações. Ele é de quebrar o coração, ele é sensível, ele é uma história profunda, ele é realmente um daqueles livros que vai fazer você ficar deitado na cama, olhando pro teto e pensando sobre a existência humana, refletindo sobre tudo isso. E claro, essa é uma das coisas mais fantásticas da ficção científica, né? Esse poder de levar o leitor a pensar, a refletir, a analisar, enfim. Esse é um dos livros que com certeza vão ficar na minha estante para sempre, porque foi uma das melhores leituras do ano até agora. Se você gostou desse livro, você pode clicar aqui embaixo no sobre, onde tem um link diretamente para ele lá no site do Submarino, onde você pode comprar esse livro de ficção científica e vários outros. Tem vários livros incríveis de ficção científica lá no Submarino. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal clicando no botão vermelho, deixar o seu like e comentar aí o que você achou de Flores para Algernon. Não se esquece de me deixar outra dica de qual livro vocês gostariam de ver resenhados aqui no canal do Submarino. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande e até a próxima. Tchau!